Bom, Neto, primeiro eu te quero agradecer a gentileza de você estar aqui hoje, a gente desejar um bom ano a todos vocês. 2018 espero que seja melhor do que 2017. E dando início ao processo desse, quem sabe a gente fazer um bom acordo esse ano para viabilizar, inclusive, carimbar a nova lei trabalhista que está em vigor, né? Dentro das novas normas que nós entendemos, que eu acho que você também está de acordo, que fortalece o acordo coletivo, fica fortalecido com essa nova lei. Apesar de todos os pesares que possam ser feitos da crítica da lei, mas essa condição de fortalecimento dos acordos coletivos de trabalho é muito importante para nós. Digo para nós, para o setor econômico, o setor laboral e para as instituições que representam corretamente os seus sindicalizados, sejam patronais, sejam os empregados. Eu acho que esse trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos vai se cristalizar agora com essa nova lei e esperamos ter um acordo nosso que comece até com, quem sabe, exemplo para os outros acordos que virão ao longo do ano baseado na nova lei, que até agora são poucos os acordos que foram feitos na nova lei, né? Verdade. Então eu desejo um sucesso nas nossas negociações. Eu queria te dar as boas-vindas, mas também dizer o seguinte, Neto, a gente aproveitou dentro da estruturação, nós fizemos uma análise de todas essas cláusulas do nosso acordo coletivo. Uma a uma, desde o começo, verificamos aquilo que a gente podia melhorar, a redação, melhorar as condições, melhorar, em função da nova lei, também suprimir algumas coisas que não são necessárias mais ter dentro da nossa convenção, mas detalhar outras novas, que, por exemplo, o teletrabalho, que é uma coisa interessante, a gente está fazendo uma proposta, e outras coisas também a gente gostaria de que você analisasse esse nossa, assim, pente fino que fizemos na convenção como um aprimoramento e não uma crítica daquilo que existe hoje, mas um aprimoramento e pensando no processo evolutivo, tá? Evidentemente você vai concordar ou discordar de alguns itens que a gente está propondo, mas eu acho que é um processo de negociação, tá? Esse é o espírito do início dos trabalhos de hoje, né? E gostaria de dar boas-vindas e passo a palavra aqui. Bom, eu também queria dar feliz ano para todos nós, né? Porque, afinal de contas, esse vai ser um ano diferente de todos os anos. A nossa convenção tem sido, ao longo desses anos, ela tem sido, tirando os hiatos aí dos nossos problemas de tribunais, ela tem sido parâmetro para outras convenções. Nós avançamos. Você pega a lei da terceirização, ela está mais restritiva do que a nossa convenção coletiva. Pra você ter uma ideia, se você olhar lá, nós já falávamos em você poder terceirizar a atividade principal já na nossa convenção há mais de 10 anos. Há 20 anos. Né? Você pega, por exemplo, nós fizemos um acordo para legalizar PJ. Nós demos teto dizendo daqui para cima pode ser PJ, com anuência do Ministério do Trabalho. Algumas empresas não compreenderam isso, perdemos a chance de ir ao pouco ir limpando tudo isso de uma maneira bastante, eu diria, tranquila, porque o passado, chamado passado, o passivo, o tal do liability, o passivo trabalhista lá atrás, estava sendo deixado de lado. A gente começou com 3 mil, depois foi subindo, paramos. Você vê, nós já fizemos coisas muito... Aquele acordo que nós fizemos sobre analista de sistemas assemelhados, que hoje faz parte integrante da convenção, eu acho que nós... Então, nada mais justo que a gente aproveite essa oportunidade e use o que está no tal do 611A. Isso. E a gente não só olha aquelas coisas que possam ser, mas que sejam para o mercado, para a gente poder legislar mesmo, mas que sejam boas, rua de duas mãos. Eu, quando vejo aí que você pode agora definir plano de cargo e salário das empresas, pode ajudar muita coisa. Né? Você não precisa mais agora ir lá botar o carimbo do Ministério, podemos nós fazer com as empresas. Então essa história de que o acordado sobre o legislado,
que muitos dirigentes sindicais se colocam contrário, nós já o fazemos há alguns anos. Então eu tenho para comigo que vai ser uma experiência muito interessante. Tanto que quando nós fizemos a nossa avaliação aqui, a gente sempre achou que ela já estava bastante avançada em relação a essas coisas. E disse até num seminário promovido pela Brasconwitz, eu e a FEComércio estava lá também, Delacqua, que também é parceiro nosso lá no Conselho, né? Ivo Delacqua. Ele mesmo. É que agora é a hora de você fazer uma convenção boa, né? A gente fazer as coisas de tal maneira, fazer valer e deixar de lá. Nós sempre ficamos, a primeira coisa que a gente faz aqui, que ainda vamos fazer daqui a pouco, dizer o seguinte: nós não queremos ajuda de arbitragem, não queremos ajuda de Ministério Público, não queremos ajuda, só se a gente não tiver capacidade de fecharmos uma convenção coletiva, como temos feito ao longo dos anos, né? Então eu tenho certeza que se houver por parte nossa aqui de fazer um bom trabalho e ter consciência de que é rua de duas mãos, e a gente fecharemos um bom acordo. Esperamos. Um bom acordo. Eu tenho certeza disso, até porque nós fizemos 15 assembleias, Luiz. Mais de 3.500 trabalhadores no estado inteiro compareceram às assembleias. Pra você ter uma ideia, foi a assembleia até mais massiva que as dos anos anteriores. Além das nossas 10 regionais, nós fizemos em outros 5 localidades que nós não tínhamos feito. Ano passado fizemos 12, né? Nós aumentamos para 15. Aumentamos. A festa de lançamento da campanha foi uma das festas de maior presença nossa. E foi uma festa até diferente das outras. Foi feito num domingo à tarde. Não foi feito num sábado à noite. Você vê, tudo experiências diferentes. Feita na arena, isso mesmo? Não, ainda não. Não, ainda não. Ainda arena, naquele dia tinha um show, não sei, tinha um tal de U2 cantando aí, que eu não sei nem quem é, uma bandinha, não sei de onde é. Mas fizemos e levamos 10 atrações. Fizemos uma parceria com a Rádio Nativa e foram 10 atrações. Não foi, tipo assim, nós normalmente levamos duas, um Lua Santana e Turma do Pagode, para você misturar as duas coisas. Não, tivemos 10 atrações, lotou, foi uma coisa fantástica. Ou seja, discutimos com a categoria as coisas que tínhamos que fazer. Discutimos a questão da contribuição sindical, discutimos a questão da contribuição assistencial. Ou seja, dentro do entendimento da necessidade de discutir com a categoria para constar da convenção coletiva as coisas que nós queremos constar. Então eu acho que vai ser um ano diferente. Estamos em pleno movimento de oposição, a mesma estrutura, convido a qualquer um de vocês a conhecer a estrutura que a gente monta lá no Juventus. Estamos com 40 meninas carimbando cartas, as filas diminuíram em termos de tempo para apresentar correspondência, sabe? E está assim em todas as nossas regionais. Vocês estão fazendo o procedimento Você padrão. está falando do assistencial. Isso. Porque o sindical nós sabemos que é a Assembleia, é o que a Anamatra reconhece, o que a juíza lá de Laje, a juíza de Chapecó já decidiram. E também estamos vendo o que a própria Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul está fazendo, a Federação do Comércio está fazendo, todos eles estão fazendo. Ou seja, há uma visão de que isso não é um direito individual. A sindical é um direito coletivo. Ela não faz parte da CLT dos direitos individuais. E se você lê lá, não fala indivíduo, ele fala categoria, 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 categoria. Então nós temos claro isso, além das 5 ou 6 ações diretas de inconstitucionalidade que está lá dentro, né? Ou seja, foi um processo muito maduro da parte do CNPD. Falo isso até porque a central que presido, nós fizemos 10 encontros nacionais com juristas, com desembargadores, com procuradores do Ministério Público para debater qual seria o impacto desta reforma. E você que pode ter sindicato no Brasil que esteja capacitado a discutir a reforma trabalhista. Mas mais do que o CNPD não, pode ter igual, mas mais não tem. E eu já queria abrir fazendo uma solicitação. Fechada a negociação, que eu espero que em 3 rodadas a gente consiga fechar, pela maturidade que nós já temos. A gente faça um seminário, CEPROSP e CNPD,
ou no hotel, ou no auditório, onde queiramos, convidando as empresas de tecnologia da informação abrangidas pela convenção para fazer um debate sobre a reforma trabalhista em cima desses pontos que nós acordamos, no sentido de orientarmos eles todos e debatemos para que tire todas as dúvidas de interpretação sequer. Porque nós tivemos agora em dezembro empresa que, mesmo na vigência da nossa convenção coletiva, com circular assinada por você e por mim, ousou a fazer a homologação dentro da sua própria casa. Não respeitou a nossa convenção. Então nós precisamos fazer um negócio chamado esclarecimento para todo mundo, não é isso? Eu acho que nós podemos fazer isso. Não. Eu achei um dever nosso até para debatermos, e vamos botar lá os jurídicos das empresas, os RH das empresas, e nós, e eu e você na mesa, vamos tirar as dúvidas, vamos debater com eles. E aí botamos nossas assessorias. Você leva as suas assessorias, nós levamos as nossas e fazemos os debates. Porque mais do que qualquer coisa, daqui para frente, ou a gente, eu estava procurando esse edital aqui da Fiergs, do Rio Grande do Sul, chamando uma assembleia para decidir os procedimentos a respeito. Não é se vai ter cartinha de oposição das empresas, não. Qual é o procedimento que ele vai fazer para fazer a cobrança? Exatamente na mesma orientação que a Central deu para todos os seus sindicatos. Ou seja, vamos... E eu acho que a gente podia fazer isso. Fechada a convenção, a gente espera passar o carnaval, porque a gente já está no dia 10, a semana que vem já é 15, daqui a pouco tem feriado, carnaval começa no mês, passou o carnaval, nós fazemos um seminário. Concordo. Eu achei importante para a gente poder clarear todo mundo. E aí tiramos álibi. Se quiser fazer em vários locais, podemos fazer um em São Paulo, podemos fazer um em Marília, um em Ribeirão, nas suas regionais também, Luiz, sem problema nenhum. Porque para nós é importante que as empresas das regiões, mais os trabalhadores, possam estar cada dia mais sabendo o que é essa tal da convenção coletiva. Porque tem gente que acha que a empresa dá tudo de graça, esquece que tem um processo de luta da categoria para ter muitos anos de acúmulo em cima disso. Então, nesse sentido, eu quero desejar que nós tenhamos uma boa negociação e que, como sempre, nós possamos fechar um acordo. Vim para fechar acordo, o CIDPD e toda a sua diretoria está com muita vontade de fechar esse acordo e com pressa para que a gente possa... Não, nós também, Neto, estamos nessa mesma linha. Tudo bem? Vamos começar com a abertura? Vamos. Database. A palavra é sua, abertura, database. Mantenha a database. 1º de janeiro? Isso. Mantida? Mantida. A nossa convenção segue até a gente fechar um acordo? Segue, porque está valendo, né? Mantém até o acordo, até novo acordo. Tá ok? Esperamos que já fechar esse mês. Na folha já desse mês possamos fazer isso. Precisa dizer para algumas empresas aí que levam 4, 5 meses para aplicar o dissídio coletivo. O acordo não, coletivo. Precisamos fechar o acordo primeiro. Acho que por isso que tem que fechar o acordo rapidinho. Você vê, a liberdade, a amizade, liberdade é isso, né? Gera desrespeito ao filho, né? Desculpe, Marcelo. Mas é que nós agora vamos processar não só a empresa, vamos processar os dirigentes da empresa que não aplicou para devolver o dinheiro. Está colocando já a faca no pescoço do associado. Tinha mais alguma coisa, doutor? Além do... A intermediação de... não arbitragem. Essas coisas, aquelas coisas. Manter a database, o acordo manter até novo sem acordo. Arbitragem. Sem arbitragem, sem... Inuência de procurador, etc. Isso. Mais ou menos o que fazemos todos os anos. Perfeito. Quer fazer calendário de reuniões ou só vamos por partes? Vamos antes. Eu te queria propor uma abertura igual dos anos anteriores. Está perfeito? Está perfeito. Está valendo já. Está valendo a convenção durante... A partir de hoje está valendo já a abertura das negociações. Tá bom. Certo? Até porque se a gente assina, vale a partir de 1º de janeiro. Entendeu? Isso. Prometo que se a gente assinar, que vai pagar a homologação, eu não cobro aquelas que vocês fizerem nesse período lá. Certo? A gente bota a partir da assinatura. Eu queria, Neto, exatamente em cima disso aí, fazer uma proposta de negociação. Né? Como eu te falei no início, nós fizemos um pente fino em toda a nossa convenção anterior, que é válida até hoje. E tem várias cláusulas que a gente analisou. Então tem um volume de cláusulas que a gente analisou e a gente está propondo
essas alterações, modificações. E não sei se vai dar hoje, acho que não seria justo, como você me mandou com antecedência e eu analisei com calma todas essas suas propostas, não seria justo eu fazer várias propostas de alteração e que você não tenha, se você e sua equipe não tenha condição de analisar essas propostas, certo? Seria uma falta até de cortesia da sua parte. Então, não, é que o intervalo nosso não seria de 10, 15 minutos, seria pelo menos umas 2 horas, para a gente poder ler as coisas, né? Não, mas eu prefiro que leia com mais calma, analisando, porque tem coisas que parece que pode criar algum problema, mas nós entendemos que no fundo não cria problema e sim melhora a situação. Então você está fazendo uma contraproposta patronal? Isso. Geral? Geral, é. Tá bom. Não está igual a da gente? Não tipo está assim, igual. O que mantém, o que altera, o que inclui, o que exclui? Não, Tá uma geral. Já é uma geral, propondo uma convenção coletiva. Não, mas só que de algumas cláusulas. Ah, de algumas. De algumas cláusulas, não de todas. De algumas cláusulas. De algumas cláusulas. Muito bom. As outras estão aceitas. As outras, em tese, estariam aceitas, certo? Não, vamos olhar. 2017, né? 2017. Exato. Então, eu estou fazendo... 2017. Não era a CCT de 2017, né, que vocês analisaram. Nós analisamos em cima da CCT de 2017. Sim, mas em cima e também baseado também na nossa reivindicação. Nas suas reivindicações, sim. É isso? Sim, também. Sim ou não? Tem cláusulas que não foram Não, analisadas. Sim. Tá bom. Nós analisamos também em cima das suas Tá bom. posições. Evidentemente, tem cláusulas aqui que nós estamos sugerindo. Que não está aqui nem no ano passado. Que está aí, mas nós não fizemos contraproposta à sua proposta, certo? Que vou discutir depois, na sequência. Então, agora tem tá cláusulas que não estão aqui, mas não foram colocadas, mas não é que nós estamos aceitando as cláusulas que ele colocou. Nós estamos simplesmente analisando isso. Nós vamos fazer agora o seguinte, vou pegar essa sua proposta, vou montar um conjunto e vamos apresentar para você. Eu quero isso, você está pedindo isso. Eu quero isso, você não falou nada. O que você fala sobre isso? É isso? Exatamente. Você vai me dar trabalho, né? Para dar um pouco, por isso que não dá para fazer de uma hora para outra. Então, mas eu gosto desse trabalho. Então, em termos disso, nós discutimos todas essas suas propostas em cima daquilo que a gente tem coisa que a gente não analisou aqui, mas que pode estar aceita e pode não estar aceita com relação à sua proposta. Enfim, então, em cima disso aqui, Neto, tem algumas propostas já, por exemplo, o ajuste salarial, a gente está fazendo uma contraproposta. Tá? Opa, 10% ao mês? Mais ou menos. Tá bom. Então, tirando o zero de trás, pode ser. Certo? Acima da inflação está fechado já. Mas, então, nós estamos fazendo até algumas itens, tá certo? Tá e analisar, vocês analisem em termos disso aqui, porque a gente fez um enxugamento de algumas coisas e também as alterações que a gente tem. Eu queria salientar algumas coisas com relação a alguns itens que eu gostaria de que você depois nos desse mais informação sobre essa questão. Perfeito. Um dos itens básicos que eu acho que a gente tem que analisar com calma, é que você gostaria que você fosse nós tivemos algumas conversas aí por telefone, é com relação eu concordo com você com a sua visão com a contribuição sindical. Particularmente, eu tenho toda a convicção que é um tributo e esse tributo não pode ser oferecido para o João e para o Manuel não paga, né? Então, isso é uma coisa, ou todo mundo paga ou todo mundo não paga. E como não é uma questão, a contribuição sindical, ela não foi extinta, foi simplesmente considerada alternativa, né? De alguém pagar, alguém não pagar. Isso. Eu tenho a mesma visão jurídica com relação a isso. Com relação às assistenciais, confederativas, etc., aí tem o problema da 611B, que tem uma certa, estabelece esse artigo novo, a proibição de criar e colocar na convenção coletiva qualquer contribuição que não seja aprovada, expressamente aprovada pelo empregado e pelo empregador também, a mesma coisa. Isso nos leva a uma certa instabilidade com relação a essa questão.
Qual é a nossa estabilidade, Neto? Não é a sua proposta, não é em relação às suas convenções, às suas assembleias que você fez, que você explicou no começo. Mas como nós somos os intermediários da cobrança, certo? A empresa, se tiver na convenção coletiva, teria que cumprir a convenção coletiva, então teria que cobrar essa parcela, seja ela qual for, que você determinou. Nós temos uma questão de que o funcionário pode levantar a dúvida e dizer, mas eu não autorizei e você está me descontando, por isso que eu quero dinheiro de volta, certo? E essa estabilidade jurídica nos preocupa muito. Não é pouco, não, é muito, porque pode também ter uma manifestação do Ministério Público, claro, que pode invalidar essa cláusula na convenção coletiva. Tá? Você até tinha colocado uma forma, falei, não, mas podemos colocar até uma cláusula que eu me comprometo a defender os interesses das empresas e arcar com eventuais prejuízos das empresas com relação a essa cobrança, se tiver na convenção coletiva. Isso é uma coisa que juridicamente temos que analisar com calma, porque quanto tem validade ou não, e esse compromisso também depende do volume de recursos que eventualmente venha a ser questionado. Pode até dar um default nas contas do CEPROF, isso eu acredito que não vai acontecer, mas pode acontecer. Claro. Então, essa é uma questão que gostaria que você me colocasse tecnicamente, como você está vendo isso e como é que podemos eventualmente suprir essa ansiedade, essa dificuldade jurídica, porque nós não temos problema nenhum, nós mandamos os nossos boletos direto para as empresas e não tem intermediário. Com relação à contribuição, tanto sindical como assistencial, nós seríamos os cobradores e os intermediários do SINDI-PD. Então, essa obrigação, se você tivesse boletos que mandasse para todos os seus funcionários, não teria problema nenhum. Certo? Agora, como essa alternativa é inviável, acredito, esse procedimento de nós arrecadarmos e repassarmos, você tem que ter um respaldo jurídico muito bom para que as empresas não sofram dupla tributação, vamos chamar assim, porque amanhã nós pagamos para o SINDI-PD e depois amanhã vem uma ação dizendo de cobrança por parte dos empregados, eu vou ter que devolver o dinheiro para ele, então nós estaríamos pagando duas vezes. Perfeito. Um para o SINDI-PD e outro por isso que essa salvaguarda, numa cláusula que pode ser colocada nesse aspecto, seria interessante. Por exemplo, se eventualmente houver uma cobrança, eu tenho que devolver para o empregado, o SINDI-PD me ressarce desse valor. Né? Isso, não sei se é possível ou não fazer isso. Mas eu gostaria que você analisasse um pouco esse aspecto para depois continuar. Bom, contribuição sindical, então, não temos dúvida. Eu, particularmente, não tenho dúvida, mas existem dúvidas jurídicas com relação à contribuição sindical. Nós não temos dúvida. Se você quiser, eu entro na justiça, obrigo as empresas a descontar, como fizeram alguns sindicatos em alguns estados já. Que gera problema, porque aí também tem que pagar o percentual, mais 15% para os advogados, né? Não é isso? Que agora parece que qualquer ação, o advogado tem direito à sucumbência. No assistencial, eu tenho uma coisa que as pessoas esquecem. Aliás, essa é uma grande virtude do SINDI-PD. O SINDI-PD é um dos poucos sindicatos que, em 2000, fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Para o Ministério Público vir cobrar da minha convenção coletiva diferente, ele vai ter que desfazer isso aqui. Daí. Isso também eu tenho noção disso. Nós já tivemos tudo isso aqui. Nós, quando assinamos isso aqui, sabíamos que estavam assinando. Os advogados que nos auxiliavam na época disseram, não assina, deixa aí para a ação civil pública. Eu falei, não tem problema, eu não tenho problema de fazer isso. Porque isso gera uma estabilidade para as empresas, acima de tudo. Isso aqui está transitado e julgado. É um termo de ajustamento de conduta de 2000. Desde essa data, nós estamos nas nossas convenções coletivas. Para o Ministério Público ingressar uma ação contra nós,
para cobrar qualquer coisa, ele vai ter que desfazer isso, e não se desfaz unilateralmente. Vocês podem consultar os seus advogados. Isso aqui, a orientação de procuradores do próprio Ministério Público é o seguinte: apegue-se ao termo de ajustamento de conduta. Eu não posso fazer diferente disso. Eu não poderia, por exemplo, não ter prazo de oposição, porque alguns podem fazer isso. Eu não, porque eu tenho um termo que me obriga a dar o prazo, avisar com antecedência, lugar de fácil acesso, condições, está escrito aqui. A maneira com que eu tenho que fazer essa oposição está definido num termo de ajuste. Para efeito do cumprimento desta cláusula, que é o direito à oposição dos trabalhadores não sócios da entidade, poderá o sindicato exigir que a oposição ao desconto seja manifestada individualmente, dentro de prazo razoável, foram 10 dias, e em local determinado desde que de fácil acesso. Ou seja, nós temos uma sentença transitada em julgado e o artigo 7 da Constituição diz que a lei não prejudica objeto lícito, não é isso? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada, isso aqui é considerado isso. Então, nesse sentido, é o que eu estou dizendo a vocês, que não há preocupação de nossa parte sobre isso. Vou fazer o advogado do diabo agora. Faça-o. A 611B, no artigo 26. Esse também. Ela Aliás, não você tem uma invalida. com essa coisa aí, eu quero ler para vocês entenderem o que a gente acha sobre isso. Não invalida isso aí? Não. Isso é um ato jurídico perfeito. A lei não pode mudar. Não prejudicar. Mas vamos pegar uma CLT no 611. Pega para mim, por favor. Aquela senhora, pode ser daquela senhora. Aquela senhora não gosta. Um presente, mas o artigo está lá. O artigo está lá. Eu não te dei o comentário de orientação que ela nos deu, eu te dei a CLT que ela escreveu. Ali, vejam vocês, é inacreditável como tudo é. Aliás, lei é igual Bíblia, viu, doutor Eduardo? Cada um entende como quer. E é uma tristeza isso. Assim como vocês, isso aqui, mas isso aqui a lei não... Eu digo, não, mas a lei... Isso aqui podemos até anexar junto da convenção, viu? Pode botar como anexo. Você é amigo da sua senhora? Então eu sou amigo dela, sim. E ela é uma grande... O 611, artigo, item 26 do 611B, vejam vocês, olha que coisa maluca, né? E por isso que eu digo, dá gosto de ler. 26, vou ler para vocês, depois nós vamos interpretar, e vocês vão interpretar do jeito que vocês quiserem, eu interpreto do jeito que eu quero, perfeito? Porque é uma lei. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador. Inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Para nós, e o nosso jurídico todo, é dele se filiar ou não. A possibilidade dele autorizar o desconto ou não. Eu não posso descontar a filiação sindical dele sem ele dar autorização expressa. Vejam vocês, aqui não fala. Vou ler de novo para vocês lerem como eu estou lendo. Qual é o 26. 26, está aqui. Liberdade de associação profissional ou sindical. Sim. Do trabalhador. Associação. Ele não está falando de assistencial, não está falando de nada, ele está falando da liberdade de associação ou filiação. Está perfeito isso aqui? Sim. Inclusive o direito de não sofrer o desconto sem prévia autorização. Está claro para vocês o que eu estou dizendo? Eu não posso descontar ele, considerar o associado e descontar dele sem ele autorizar previamente. Olha como. Esse é o entendimento jurídico nosso. Porque isso já existia antigamente, eu não sei se é no 444, no 443, já tinha o que você, qualquer desconto, vai descontar assistência médica, precisa da autorização dele, vai descontar seguro de vida, precisa botar a autorização dele, já tinha isso. Ele repetiu. E no 545, você sabe qual foi a modificação no 545 sobre a contribuição sindical? Tirou a obrigatoriedade de ser... Vou até ler isso também para vocês entenderem as duas aqui. 545, viu, Luiz? Pode pegar aí. Olha o que ele diz no 545, contribuição sindical, imposição de formalidades. Antigamente tinha um parágrafo que dizia, salvo quando a contribuição, cujo desconto independe da contribuição sindical, que dependia de formalidade. Qual é a formalidade que ele está pedindo agora? Que eu comunique às empresas.
Vou ler para vocês. Os empregadores ficam obrigados a descontar em folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizadas, as contribuições devidas ao sindicato, quando por esse notificado, salvo a contribuição sindical. Agora, quem tem que notificar é o sindicato. É quando você vai no 578, que é o artigo da contribuição, e aí é o que eu digo que não é direito individual, é direito coletivo. As contribuições devidas ao sindicato pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, representadas pelas referidas entidades sob a denominação de imposto sindical, pagas, recolhidas, aplicadas na forma desse capítulo. Não mudou nada mais. Tá? Então ele vem aqui, diz que desde que prévia e expressamente autorizada. Foi a única modificação que teve. Quem é que autoriza quando é coletivo? Assembleia Geral. Vocês entenderam? São as duas explicações. Agora, se vocês precisarem, nós podemos acrescer um item dizendo o seguinte: qualquer problema relativo às contribuições do sindicato, o trabalhador tem que entrar contra o sindicato, não contra a empresa. Não tem problema nenhum. Entra ação contra nós. Aliás, já tem gente que foi ao Ministério Público várias vezes contra a gente por causa dessa cláusula da contribuição assistencial. Não é, doutor? Eu duvido, vocês... Aqui não tem muito advogado de empresa, mas... Tem bastante, sim. Mas que atendam outras empresas, outros sindicatos, para ver se vocês têm, se algum outro sindicato faz melhor do que o Sindipd nessa questão da oposição sindical. Eu convido vocês a ir conhecer lá o Juventus. Podemos marcar toda uma comissão amanhã de manhã lá para ir lá e ver que estrutura que nós montamos para poder recepcionar as cartas de oposição. Então, quem já foi lá sabe, o Luiz mesmo já foi visitar e viu. Nós alugamos o salão do Juventus, o salão onde fizemos a festa de lançamento da campanha, e montamos lá toda a estrutura com 40 pessoas recebendo carta, e de manhã recebe carta, à tarde digita carta. Ou seja, quando termina agora na sexta-feira as cartas, na segunda ou na semana que vem já está indo para todas as empresas aqueles que apresentaram carta de oposição. Então, só para clarear bem, isso nós não temos a mínima dúvida. Quem nos orientou sobre o trânsito em julgado foram dois. Um foi o procurador do Ministério Público do Trabalho, ex-presidente do CONARES, do Comando Nacional de Liberdade Sindical, você deve ter conhecido, o Dr. Gerson Marques. De nome. E o segundo foi o Dr. Meton Marques, que é autor desse livro aí, que é desembargador da 22ª Região, que é lá no Piauí. Você tem uma coisa que poucos têm, ou seja, você tem um TAC. Para o Ministério Público caçar essas... Por isso que eu digo, eu estou muito seguro do que estou falando. Ele precisa primeiro revogar o ato dele. E o ato dele não é um ato unilateral. Ele precisa nos chamar e tentar renegociar o tal do TAC. Vocês sabem o que é um TAC. Todo mundo já fez TAC aqui no Ministério Público. Não é isso? Ou alguns já fizeram, não todo mundo. Então... Ficou claro, Luiz? Está claro. Agora, esse respaldo na convenção, você daria se por acaso as empresas, os funcionários questionarem sobre essa, apesar de toda essa justificativa jurídica que eu também tanto ter verdade que nós fizemos a mesma coisa nesse procedimento aqui com relação à contribuição sindical, nesse aspecto, então eu estou tranquilo não digo porque na jurisprudência a gente nunca sabe nada, né? Juiz, na cabeça do juiz a gente nunca sabe nada que vai acontecer, né? Então, mas tenho certeza que nós estamos respaldados juridicamente de que aquilo eventualmente questionamento jurídico com relação à nossa cobrança não deverá ser feita à empresa, e sim ao sindicato. Ao sindicato. Podemos escrever um parágrafo disso, não tem problema nenhum. Aliás, não sei se vocês viram que no TAC não está dito que o cara, por exemplo, que não fez oposição naquele período, possa fazer a qualquer momento. E nós damos. O cara voltou de férias. Ele estava em férias nesse período, ele volta lá, tem 10 dias para fazer. Ele estava de licenciamento, maternidade, licenciamento. Ou seja, não tem problema nenhum. Não é isso? Então, em função do cumprimento da convenção coletiva, caso o funcionário questione esse desconto em folha, tem que ser feito diretamente ao sindicato e nós cumpriríamos assim a convenção coletiva. Não tem problema nenhum. Podemos, né, doutor? Eu não tenho problema, não.
Bom, isso é Aliás, uma outra coisa que nós podemos discutir, se no futuro modificar qualquer coisa em relação a isso, eu vou modificar o conteúdo, vai valer a convenção para quem contribui para o sindicato. Quem não contribui para o sindicato não terá direito aos benefícios da convenção coletiva. Porque como é que você está aqui, com toda a estrutura que nós temos no estado inteiro, para manter todo um direito para os trabalhadores, e aí o cara fala assim, não quero pagar nada e quero receber tudo. Quero o aumento, quero vale-refeição, quero PLR, quero a hora extra, quero isso, quero aquilo, mas não quer contribuir para manter o sindicato que lhe garantiu essas coisas. Assim como é em certos países, que só vale para aqueles que contribuem. Eu não estou falando de associado não, hein? Eu falo contribui. Porque hoje a gente tem o seguinte, 25% faz oposição, 30% ou 40% são filiados, os demais ficam no limbo, nem é associado e não faz oposição. Nós temos isso lá. Bom, perfeito? Acho que com esse esclarecimento é válido, a gente vai inclusive questionar. E colocamos isso na ata, colocar inclusive. isso. Tá. Nessa ata vai constar isso aí, tá bom? Ótimo. Foi feito esclarecimento e ficou acordado que terá uma cláusula desse tipo. Isso. Bom, também eu vou dizer que aqui tá, na nossa proposta, aqui está exatamente a nossa contribuição sindical e confederativa, que está aqui como uma das cláusulas que gostaríamos que você aceitasse junto com a convenção coletiva, né? Que mas só aceita se você aceitar a nossa. Ó, isso é sacanagem. Não é sacanagem. É contrapartida. Mas tudo bem. Não, mas nós estamos muito tranquilos com relação às nossas contribuições, sem problema nenhum. Tudo bem. Então, Neto... Talvez possa até reduzir o texto, que ele fica um texto muito grande, e colocar igual ao seu texto. Isso. Porque, e aí, bem curtinho aqui. Igualzinho a gente tem hoje o seu, faço o meu. Isso. Só que eu vou fazer duas. A minha da sindical separada da assistencial. Nós também temos separado. Separem, façam isso. Nós temos separado aqui. E está aqui reportando a nossa Assembleia Geral que nós fizemos isso aí. Né? Perfeito. Como nós fazemos as 15 Assembleias nossas. Bom, Neto, então, baseado nisso, esclarecimento que você me deu, com relação a um dos questionamentos que nós tínhamos aí, com relação a esse problema de arcar com o processo, eventualmente, jurídico dos funcionários contra a empresa, de ter descontado uma contribuição, seja ela assistencial, seja ela sindical, que poderia trazer problemas para a empresa, a gente fica satisfeito com essa sua argumentação e, evidentemente, aí a gente vai analisar com calma. Eu queria mostrar mais uma coisa para vocês. Se for ao site do sindicato hoje, qualquer um de vocês, cindvd.org.br, em jurídico, vocês vão encontrar circulares. Eu duvido que vocês vejam isso. Estão todas as nossas circulares que assinamos com o Luiz. Aqui está a notificação, também a notificação modelo de carta de oposição. Você já viram algum sindicato fazer isso? Está aqui, ó, modelo para 2018. Está aqui o modelo, pode pensar, está lá. E também a notificação que assim foi enviado para as empresas, também está aqui. Está o modelinho da carta para o cara levar. Aliás, o cara chegou lá ontem, escreveu assim, fulano de tal, escreveu, eu, fulano de tal. Porque não está escrito aqui, empresa tal. É brincadeira. Tem que tirar o chapéu, velho. E aqui está a notificação. Aliás, tem notificação desde 2008. Você pediu a carteirinha dele? Estão lá todos. Para saber se ele era fulano de tal? Vai que é, né? Mas a notificação também está em PDF dentro do próprio site do sindicato. Ou seja, o sindicato é um pouco diferente dos demais sindicatos. Eu não sei se vocês têm auditoria externa no sindicato de vocês, mas o SINDPD tem auditoria externa. Desde aquele problema de 2011, quando houveram aquelas denúncias contra a gente, a primeira providência foi contratar uma auditoria externa para a gestão inteira passada, e a partir daí todos os anos é feita auditoria nas contas do sindicato. Além de aprovar no Conselho Fiscal... Não só temos, como também qualquer auditoria específica, a gente tem o escritório de advocacia que nos dá esclarecimento em cada item, inclusive constitucionalmente. Perfeito, é o que nós fazemos. Então nós estamos muito tranquilos com todas essas coisas aqui. Vocês, assim como eu sei que vocês, a maioria, também são empregados, saibam que vocês têm um sindicato que os representa da maneira mais correta e mais concreta possível.
Bom, então, Neto, dito isso, Tá me passando. eu estou te passando oficialmente as nossas análises de cada item. E, evidentemente, não vou colocar cláusula por cláusula, que eu acho que aí você Faremos analisa. isso na próxima reunião. E... Esse título aqui, Hein? esse mesmo título aí de manhã a gente não tirou. Qual? Tá pedindo para fixar uma data. Por conta da agenda afetando tudo. O que é? Tá. Não, isso daqui que essas propostas seriam votadas na Ah, tá. Assembleia. Então tira só isso aqui para mim, vai. É porque nós Tá. discutimos isso na Assembleia, eu estaria te dando para você aquilo que nós discutimos. Opa, é esse que nós queremos. Mas é isso que nós queremos mesmo. É o que está aí, só que ele escreveu propostas a serem votadas na Assembleia, já foram votadas. Já Então foram só a votadas. série, tirar o a série. Então, só tira. propostas patronal, né? Isso, posso fazer das cláusulas. Das cláusulas, só isso. Só Tá. isso. Tá. Agora, E- podemos fazer uma reunião um pouco mais longa então, porque se a gente vai analisar as cláusulas da maneira que você está colocando, talvez a gente possa começar pela manhã na segunda-feira, dia 15, e ir até. Não, de eu acho que tarde, você podia fazer uma análise, podemos conversar, pode ser o segundo ou sexta-feira, acho que é melhor segunda-feira, né? Segunda próxima já? Não, Segunda eu- próxima. se a gente fizer aqui às 10 horas da manhã, sim, se não, fazer É. uma noção executiva. O pessoal Se pediu quiserem para ver fazer se às 2 da fixar tarde, uma data. mas aí sem hora para acabar. Mas é o que eu estou fazendo. De todos eles aí tem datas fixas. Toda Bom, quarta, toda sexta, sábado. Não tem nada de toda quarta, vamos fazer já segunda-feira. Não, Você já fazer um Sugestão. calendário, ele quer fazer um calendário. Não precisa calendário, não. Faça o calendário e proponha que eu aceito. Eu estou aqui para isso, esse mês é para isso. Vamos fazer, todo mundo se vai adaptar até a Agora, nossa... podemos fazer o seguinte, começar, por exemplo, 2 e até as 10 da noite, sem problema nenhum. Não tem precisa, problema acho de que não horário. tem muito tempo, não Pra fazer- precisa, olha, a discussão não é tão longa assim, acho que você vai analisar isso aqui com Chegar e calma. falar, aceito isso, não aceito aquilo. Isso, exatamente, é Aí muito você mais vem, assim. Aceito aquilo, não aceito isso. Isso. Ou não aceito nada e você aceita tudo. Segunda-feira, mesmo horário? Então, podemos marcar aqui. 14 horas. Pode ser de manhã, inclusive. Eu vou só fazer uma consulta aí. De manhã é melhor, segunda-feira, né? Para nós é melhor. Melhor cedo, começar cedo. Mas 10 eu e penso meia. desde que vem, 10 e vem meia. de longe. Não, 10 e Tem meia, avião tá que sai lá bom? de manhã segunda? É. Tem avião que sai lá segunda de manhã, não? Tem 7h30 da manhã. Então dá pra 7h30. chegar. Nós vemos que a gente pega Então, vamos marcar 10 e meia, segunda-feira? 10 e meia, segunda-feira. Perfeito. Então a gente vai até da tarde, até o ponto Aí do nós almoço. fazemos Eu vou pro almoço, né? Podemos interromper para o almoço, a gente almoça, volta e podemos conversar. Tá Não, certo? acho que não pode interromper para o almoço. Vai em frente, Vai então. em frente, eu tenho que aprender a Ótimo. organizar. É que ele está com fome já, tá Ele não vendo? pode, ele é diabético. Então tá Tem bom. dificuldade, tem tanto tempo, tem que comer alguma coisa. Mas a gente deixa você sair 10 para horas, 10 e meia comer. da manhã, é isso que você quer fazer? Isso, 10 da manhã, segunda-feira, 10 e meia. E aí você traz as contrapropostas, a gente analisa uma por uma, inclusive aquelas que não foi colocada aqui, para nós discutirmos Vocês isso. examinaram todas aqui, Todas. inclusive as que eu mandei. Pelo jeito, Todas? Não, todas. Nós Então analisamos. você não tem, já tem resposta para as que estão aqui? Não, que estão aí? aquelas que não estão aqui, Neto, Provavelmente já estão aceitas. é uma coisa que a gente vai estar a gente já sabe isso e a gente já tem essa noção, a gente está complementando só com isso aqui, né? Mas essas são as principais que a gente gostaria de ver. Bom, eu tenho certeza que vocês da Comissão de Negociação Patronal sabem que negociação é via de duas mãos, Sim. tá bom? Mas essas são as mais, acho que, delicadas. É encontro de vontades, não é atropelamento, assim, não. Essas aqui são aquelas mais não sei, sensíveis, vamos chamar assim, tá? Tá bom. E essa aqui a gente gostaria de que vocês analisassem aí com calma e as outras, evidentemente, a gente vai colocar na Você precisa também discussão. passar a relação dos nomes da Comissão de Negociação. A doutora Cláudia tem depois, ela passa Deixa- tudo para o deixa eu Gustavo, fazer aí, as atas. certo? O ateiro nosso aqui é o nosso secretário-geral, acompanhado pelo nosso advogado. E uma das discussões, aproveitando só esse gancho aí, com relação à sua proposta do parágrafo 5º, com relação às pessoas que voltam da Previdência, você tem aí a proposta do parágrafo 5º aí? É a complementação de auxílio previdenciário. Isso. Ali, Neto, essa foi uma cláusula que a gente discutiu bastante e nós temos consciência da importância disso aqui, que eu queria deixar claro,
E a gente gostaria de exatamente colaborar com isso, pois fica um limbo entre a Previdência e a empresa com relação. Então você tem uma condição que amanhã a pessoa não recebe nem da empresa nem da Previdência e não sabe como resolver esse problema, certo? Então, quando você fala, um esclarecimento só seu... Não é 21. Qual é a cláusula? É a cláusula 21ª. Então não tem parágrafo 5º aqui. Não, parágrafo 4º, desculpe. Por isso que eu achei que não era. Não, é parágrafo 4º. É o limbo, né? É o limbo. Aquela história. Ele dá, o médico nosso dá e o INSS não resolve, fica aquele limbo. Né? Fica o problema da empresa entender, porque eu também tenho a responsabilidade da empresa, do médico da empresa, dizendo, olha, você não pode trabalhar, mas o INSS diz que pode, então, mas se por acaso, até brinquei no caso, se fulano vai lá, fulano morre na empresa, de quem é a culpa? Da Previdência ou da empresa? Da empresa. Pois é. Se for da empresa... Porque a responsabilidade civil nunca é do INSS, vai ser sempre da empresa. Se for da empresa, como é que fica essa exigência de voltar a trabalhar? Né? Às vezes a gente mexe em alguns itens que parecem pequenos, mas na verdade a repercussão aconteceu com alguém já e deu problema grave. Então a gente não chegou a um consenso da responsabilidade de quem é quem aqui que vai... A gente fez uma redação, mas eu gostaria que você analisasse aí, para a gente ver como é que fica essa percepção de integração e de pagamento dos salários. Né? A gente até tinha pensado em fazer alguma coisa intermediária de pagar o salário que a Previdência estabelece em relação a isso. Né? Durante esse período de você ter um recurso administrativo com relação a isso. Né? Isso pode... Você sabe que o INSS está demorando, isso é uma brincadeira. Pois é, então, depende da quantidade de meses que o fulano fica nesse vai e vem, e aí começa a criar um problema, porque o fulano não resolve lá e não trabalha. Se a gente aceitar ele como trabalhador e ele faltar, a gente tem que descontar, né? Porque está faltando. E como é que fica esse problema? Então nós temos essa dificuldade aí, mas gostaríamos desse item aqui, se nós conseguimos chegar a um termo que possa ser feito de comum acordo disso, tá? Perfeito. Esse é um item que é importante. Bom, então estou te entregando... Acertou o cabeçalho? O cabeçalho está certo. Desculpe aí. Não por isso. Tá ok? Perfeito, Lídia. Então, gostaria que analisasse isso com as nossas contrapropostas e sobre essas cláusulas, e as outras cláusulas nós vamos complementar aí na nossa reunião. Só o primeiro número aqui. Não, está ótimo. Saiu o NPC hoje, 209, você dá abaixo do NPC. Não é que está abaixo, pô. Nós estamos dando uma proposta. Ah, bom. Então, eu acho que não é independentemente do NPC, nós estamos dando uma proposta. Está perfeito. É uma proposta... Eu pensei que a gente já estava definido nesta mesa que a gente não começa a negociar abaixo da inflação. É uma coisa que inflação não se negocia. Aliás, é o artigo 7º da Constituição. A irredutibilidade de salários. A gente já está engolindo esse 209. Não, isso aí... É o que dá ao tribunal poder compensar o índice de ter reajuste. Porque você tem o salário, a inflação não tem nada a ver com o seu poder. Você não teve poder de mexer nesse vetor. Então ele repõe aquilo, porque senão teve redutibilidade de salário. Então o artigo 7 garante a redutibilidade, quer dizer, no mínimo a inflação tem que estar no bojo da inflação aí. Nós tínhamos pensado que tínhamos já convencido vocês que nós não fechamos acordo com menos da inflação. Não, depende, nós já fechamos, Neto, e acho que vale a pena sempre pensar que você tem que fechar o acordo baseado na perspectiva econômica do setor, independentemente da inflação A e da inflação B. Eu acho que... Se for discutir isso aí, nós vamos ter que dar mais aumento muito maior do que tem, porque olha aqui, por isso... eu peguei o CAGED hoje, a evolução do CAGED, e comparar o nosso setor com todo o setor, você tem o CAGED na sua mão. Eu tenho, essa informação eu tenho. Todos os semestres, inclusive, foi ter um circular nosso. Eu faço mês a mês aqui, ó. Por isso que hoje... Faço comparativo mês a mês, os CAGED todo dia, período por período, que tem até, vou buscar vários anos aí. 13, 14, 15, 16, 17, para ver
porque a gente quis analisar como é que comportou dezembro, porque dezembro foi negativo. Sim. Por que comportou? Porque todos os anos em dezembro se comporta negativamente. Mesmo nos melhores Não, os CAGED, sim, o CAGED sempre foi isso, porque tem os temporários que assumem durante o mês e depois são demitidos. Isso, então você em teve dezembro sempre demitido. Tá. A gente, à primeira vista, eu falei, não, Isso, não é não, possível, isso vai todo zerar ano agora fiz. aqui. Não, mas aí Não, o CAGED ao longo dos anos todo é assim. dezembro sempre é negativo. Sempre tem negativo porque os funcionários são Certo, todos Marquinhos? demitidos. São todos demitidos em Marco, nosso dezembro. economista do Diese, que nos ajuda lá. Como tem em outubro e novembro você contrata os temporários e quando chega em dezembro você demite todo mundo. Então ele é sempre negativo. Né? Isso ao longo dos anos todos, o CAGED positivo, com emprego ou sem emprego, é sempre feito dessa forma. Existe um acréscimo de emprego no fim do ano. Bom, então, Neto, essa é... Eu já quero dizer a mesma que esse e-mail já não está aceito. Você já veio com outro número aí segunda-feira, que esse número eu já não vou nem trazer. Já recusei antes de começar o jogo aqui. Não. Estou brincando com vocês, mas é bem. verdade, viu? Mas é uma... Eu estou brincando, mas é sério. Mas é uma proposta que nós temos que analisar em função daquilo que... Nós já chegamos aqui com 0 para você, pô. Já aumentamos por eu fiz e-mail. quando você fez isso? Então, quando Levantei e fui embora. Falei, você está brincando comigo, Não. foi isso que eu fiz? Mas nós entramos Já, com claro. 0. Levantei Nós estamos, e fui embora. já começamos Isso não com é e-mail. É a primeira vez que começamos com e-mail, já está bom. Zero Pô. chegou a 7, quer dizer, 1,5 com 7, 8,5. Pois é, você vê que já foi uma premissa boa de entrar Tá com ótimo. e-mail. Não, eu né? entendo. Você já chegou com 20 também aqui, né, Neto? Teve épocas antigas que você já chegou com 20. Nós chegamos até com 180 nessa mesa, não foi? Bom, naquelas épocas de Já foi inflação, chegando com sim. 180 aqui. As meninas às vezes são muito novas, não lembram dessas coisas. Não tinham nascido ainda. Quando que você imaginava que num mês teve 84,5% de aumento Pois é. de inflação no mês? No mês, Quando você olha 2,09, você fala assim, é verdade. não, foi 85. É Foi verdade. em março de 90, quando tomou posse. Então o percentual não vale Não, nada, 85 tá vendo? Foi 90, você tem razão. Quando o Collor tomou posse. Março de 90. O tal do plano verão. Era um negócio que você saía daqui e já saiu devendo, pô. Não, Você nós fizemos acabava um de acordo, comer, inclusive, no dia lembra que seguinte você não tinha dinheiro para comer. As empresas pô. não tinham condição de repor a diferença do ano. Nós tivemos um acordo que tivemos que fazer, que tivemos que dar gatilho. Atingir tanto, repõe pedaço. Repõe O automaticamente. quinzenal foi por causa disso também. Não, fizemos Arco da Velha, que aqui se levar realmente em consideração muitas coisas que a gente É conseguiu verdade. Eu creio que... suplantar. E Por isso que eu acho que a experiência que nós temos ao longo desse período nos garante credencia isso aí. fazer uma bela convenção coletiva e... Bom, então era isso que eu queria te entregar hoje, para nós, e segunda-feira a gente marcar. 10h30 da manhã, segunda. 10h30 Aqui. aqui. Vamos fazer aqui, tá? Tá bom. Bom.